Graças a Deus. Bom dia. Graças a Deus. Você tem certeza que Jesus está aqui? Sim. Você está sentindo isso? Graças a Deus. Com respeito às coisas de Deus, não se sente, se crê, se percebe que Deus está aqui. Amém? Em nome do Senhor Jesus, nosso Pai, nós entramos na Tua presença e Te agradecemos por estarmos diante de Ti. Eu quero Te pedir, meu Pai, venha cumprir tão somente aquilo que o Senhor prometeu. Nós não queremos nem mais, nem menos. Nós queremos o cumprimento da Tua palavra. Isso já é suficiente para nós. O Senhor diz, através do Teu servo, que nunca houve um justo desamparado ser. Nunca. Nem a sua semente, a sua descendência, passar necessidade. Porque o Senhor é o Deus de justiça. E quando se trata de justiça, se trata de palavra. A palavra da justiça. A palavra da justiça faz justiça e livra aquele que apela para Ti, o justo juiz. Ó meu Pai, eu Te peço, em nome do Senhor Jesus, venha ao encontro da necessidade do Teu povo, da Tua igreja. Todos nós, em todo o planeta, estamos neste dia entregando o jejum de Daniel com um apelo, com um clamor dentro da nossa alma por justiça. Se somos Teu povo, se somos verdadeiramente o Teu povo, não é justo que o Teu povo, ou melhor, que o povo do Teu povo, os entes queridos do Teu povo, venham ser deixados de lado. Não é justo isso. Então nós apelamos para Ti, para a Tua justiça. Venha ao encontro do clamor de cada um de nós, porque mesmo os Teus servos, todos nós, temos entes queridos, perdidos, que só o Senhor para libertá-los da mentira, para libertá-los do inferno em que tem vivido. Só o Senhor, meu Pai. Porque nós mesmos temos falado, batido na tecla, ensinado, mas a nossa voz não tem eco no ouvido deles. Mas eu peço que o Senhor venha falar essa palavra de justiça que um dia nos alcançou, venha alcançá-los também, meu Pai. Não porque merecemos, mas porque nós cremos na Tua palavra. Eu sei que o Senhor não nos ouve por causa dos nossos méritos, mas é por causa da nossa fé em Ti. Isso significa dizer que mesmo não merecendo, se apresentarmos fé na Tua justiça, na Tua palavra, então tem que acontecer o milagre. Tem que acontecer. Então o Espírito Santo desça sobre o Teu povo em todo o planeta, que Te busca, que Te clama, que apela para o que o Senhor ama. O Senhor ama a justiça.
porque o Senhor é justo, o Senhor é amor, o Senhor é justiça. Então, nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo, venha ao encontro daqueles que nós clamamos, temos clamado, que nós temos colocado no altar os nossos clamores. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e todos que creem digam amém, graças a Deus. Podem sentar. Eu nunca vi um justo desamparado ser. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o seu poder. Outra vez, todo mundo. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o seu poder. Quem em ti confia não se abala, olha para o alto e crê no seu poder. Nesta confiança sou um vencedor, como os montes de Sião eu vou permanecer. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o seu poder. Eu queria chamar a sua atenção para o fato de que Jesus disse, pelo amor de Deus, desliga o seu telemóvel, por favor, para não me aborrecer. Eu dependo de ouvir Deus. Eu tenho que ser inspirado e não aborrecido, porque há pessoas que chegaram aqui com vontade de se matar. Há pessoas que estão aqui condenadas à morte por uma doença incurável. Há pessoas aqui que estão desesperadas. E nós temos que ter a palavra certa para essas pessoas. Então, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, desligue o celular, o seu telefone móvel. Por favor. Bem, eu queria que você soubesse uma coisa. Quando Deus pede uma coisa de você, depende dele. Depende dele? Não. Depende de quem? Claro. Quando Jesus fala, ou falou para Nicodemos, dizendo assim: Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos não entendeu, como muita gente não entende. Como é que é nascer da água
e do Espírito Santo. Como é que eu posso nascer da água? Jesus disse para Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Mas como que eu posso nascer? Como é que eu posso nascer? Normalmente a pessoa nasce, o que é normal, ela é gerada pelos seus pais, não é assim? Não é isso? E se eu tenho que nascer do Espírito Santo, eu não posso querer se nascer do Espírito Santo. É Ele que tem que me fazer gerar, sim ou não? Está claro isso? Quando a pessoa vem ao mundo, vem por causa do relacionamento do homem com a mulher. Aí vem uma criança. Eu não pedi para vir ao mundo, mas eu vim. Você não pediu para vir ao mundo, você pediu? Você veio. Por quê? Nós viemos, estamos aí. Nós não podemos escolher vir ao mundo. Muita gente diria, se eu fosse escolher, eu não viria a esse mundo. Se eu soubesse, eu não viria a esse mundo. Mas, com respeito a pessoa vir nascer no reino de Deus, isso é um processo que depende primeiramente de nós e depois de Deus. Preste atenção, assim como no casamento se gera uma criatura nova, que é a filha, o filho, também quando nós ouvimos a palavra de Deus e obedecemos essa palavra, então nós damos a Deus condições de nos fazer nascer no reino dele. Então é importantíssimo que você ouça, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, raciocine na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai proporcionar a você fé para ter coragem de fazer o que a palavra de Deus manda. E uma vez você obedecendo, obrigatoriamente Deus tem que vir sobre você. É isso aí. Eu disse, tem que vir. Tem que nascer de novo. Tem que receber o Espírito Santo. Mas primeiro, Jesus disse, aquele, se não nascer da água e do Espírito, nascer da água é nascer do batismo nas águas. Mas o batismo nas águas não é você simplesmente entrar na fila e ser mergulhado nas águas, não. Esse batismo, antes de a pessoa ser batizada nas águas, ela tem que se arrepender da sua vida. Ela tem que se arrepender de tudo que ela fez na sua vida. Ela tem que abandonar a sua vida antiga. Porque o batismo nas águas, na realidade, é um símbolo, um tipo de sepultamento. A pessoa é sepultada nas águas. Mas só é sepultada nas águas depois que ela se arrependeu. Se ela não se arrepende, o batismo nas águas não vale de nada. Ela tem que ter se arrependido. Porque é como o casamento. No casamento, a pessoa, os dois vão para o altar e fazem juramento um para o outro. Não é assim? Um empenha a palavra para o outro. Entregar a sua vida, a partir de agora você será minha esposa, etc. Só a única esposa, o meu único marido, a pessoa mais importante desse mundo. Primeiro do que minha mãe, do que meu pai, do que filhos, do que tudo. Primeiro do que tudo. Você vai ser o primeiro na minha vida. Não é isso que é o casamento? Ou não é?
Ou não é? Tá certo? Porque se você casa com alguém agarrada, presa a uma pessoa, amando outra pessoa, mesmo que seja o pai, mãe, filho, quem quer que seja, então esse casamento já está fadado ao fracasso. Porque o casamento, a pessoa se torna uma só com a outra. É uma só carne. Então não há como dividir isso com o terceiro. Estou certo ou estou errado? Você está compreendendo? Então, quando a pessoa vai para o batismo nas águas, ela tem que ter consciência. Não, eu vou deixar esse mundo velho. Eu vou deixar minha vida velha. Eu vou deixar amigos, parentes, entes queridos. Primeiro de tudo vai ser o Senhor Jesus. Ele morreu por mim, Ele deu a vida por mim, então eu quero morrer por Ele. E então ela decide morrer para o mundo, para tudo e para todos. Morrer espiritualmente não é se matar, não. É morrer, digamos assim, remover todas as suas paixões, seus projetos, seus sonhos, para colocar em primeiro lugar os sonhos de Deus. Isso é um casamento com Deus. É uma aliança com Deus. É isso que Abraão fez com Deus, que Deus pediu de Abraão. Quando pediu o filho dele, Abraão atendeu. Por quê? Porque Deus era o primeiro na vida dele. Não era o filho, era Deus. Entendeu? Quando a pessoa vai para o batismo nas águas, ela tem que ter essa consciência. Não, eu quero morrer para a minha vida até aqui. Não quero mais pensar no passado. A partir de agora, eu vou fazer aquilo que é certo. Eu decido isso. Eu não sinto, mas eu decido fazer isso. Aí a pessoa é sepultada nas águas pelo batismo. Entendeu? Sim ou não? O que é o sepultamento? Sepultamento é um enterro. É sepultada, a pessoa é sepultada, acabou, morreu, acabou. Então, ela é sepultada nas águas, depois que há esse desligamento, separação de tudo e de todos, e Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, se torna o primeiro na sua vida. Primeiro do que mãe, pai, filho, irmãos, tudo, futuro, tudo é o primeiro. Ah, sim. Então você está consciente? Estou consciente. Então, aí o pastor batiza. Quando ele levanta a pessoa das águas, ela tem o direito de cobrar de Deus. Agora eu quero o Espírito Santo. Agora eu quero nascer, já que eu estou morta para o mundo, agora eu quero nascer no reino de Deus. Isso só é possível por parte do Espírito Santo. E é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Uma vez a pessoa sendo batizada com o Espírito Santo, ela se torna uma nova criatura. Uma criatura divina. Ela passa a ter o DNA de Deus no seu sangue. Ela é uma pessoa de Deus. Já pensou isso? É isso que é o batismo com o Espírito Santo. Por favor, coloque aí no texto, 2 Pedro 1 e 4. Coloque esse texto aí. 2 Pedro 1 e 4. Olha só. 2 Pedro 1 e 4. Está aí escrito. Pelas quais ele, depois você lê o anterior, a outra parte, mas pelas quais ele, referindo-se a Jesus, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Grandíssimas e preciosas
promessas, quer dizer, palavra. Ele nos tem dado a sua palavra. Para que por elas, através dessas palavras, fiqueis participantes da natureza divina. Você entende isso? Você entende isso? Está claro para você? Os seus filhos têm o DNA seu. Sim ou não? Eu tenho o DNA carrego o DNA dos meus pais. Quando nós nascemos da água e do Espírito Santo, nós temos o DNA de Deus. Nós temos a natureza divina. Natureza divina. Eu sei que isso soa quase que impossível, mas é a realidade. Está escrito. É o que está escrito. Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela é uma nova criatura. Seus pensamentos são novos. Seus pensamentos são usados para saber o que é a vontade de Deus para a sua vida. Pensamento da pessoa que nasce de Deus está sempre nas coisas de Deus. O pensamento das pessoas que não nascem de Deus está sempre pensando nas coisas do mundo, é o reino do mundo. Mas quem nasce no reino de Deus, então tem os seus pensamentos no reino de Deus. Então agora você vai saber se você é batizado ou não com o Espírito Santo. Como é que eu sei que eu sou batizado com o Espírito Santo? Avalie os seus pensamentos. Avalie o seu pensamento. Quando você nasce do Espírito Santo, você só pensa nas coisas de Deus. Quando você nasce, só pensa nas coisas de Deus, não. Você pensa também nas coisas aqui da terra, que você tem que fazer suas obrigações. Mas o seu pensamento está focado aonde? No reino de Deus. E enquanto a pessoa não nasce no reino de Deus, o pensamento dela está focado em quê? No reino do mundo. No reino do mundo. Eu estou explicando isso e vou dar um exemplo para vocês que vai fazer você compreender perfeitamente isso que nós estamos a falar. Você vai prestar atenção nesse testemunho, porque você sabe lá o que é um bandido, uma pessoa do mal, uma criatura do mal, recebeu o batismo com o Espírito Santo em 15 dias? Já pensou nisso? Isso é possível, bicho? Isso mostra que, por exemplo, você que é uma pessoa que não é do mal, você é do mal, malzinho. Então, mas você pode receber o Espírito Santo hoje, aqui e agora. É só você decidir, determinar, se separar do reino do mundo, que Deus faz de você uma nova criatura. Vamos assistir esse testemunho e voltamos já. Vivi o verdadeiro inferno lá fora, né, na criminalidade. Eu fui sequestrado e amarrado para ser executado. Eu fui queimado. Fiquei entre a vida e a morte no hospital por 21 dias. E eu fui preso 5 vezes. E uma dessas 5 vezes que eu fui preso com um rapaz que ele era o meu braço direito na criminalidade. E a gente saiu da cadeia, ele foi para um lado e eu continuei na vida do crime. Furtei, roubei, trafiquei, fiz um conhecimento assim na criminalidade muito grande, conheci os maiores traficantes, narcotraficantes. Eu forneci por muito tempo uma determinada facção,
com cocaína, maconha, crack. Eu era um cara vaidoso, eu só andava de carrão, só vestia as melhores roupas, comia as melhores comidas, andava com 10, 15 mil no bolso toda semana. Eu me internei em clínica de recuperação para largar as drogas, largar o crime. Fui para lugares, montei casas bacanas, fui para lugares achando que ali eu ia encontrar paz. Bispo, eu vivi 25 anos no submundo do crime, das drogas, e eu fiquei muito tempo sem ver esse rapaz que era meu braço direito. Eu tinha a maior confiança nele, assim, no crime, ele em mim. Depois de um tempo eu encontrei com a sogra dele e perguntei por ele. E a sogra dele virou para mim e falou assim: Wagner, ele é pastor. E eu peguei o meu telefone e dei para ela, né? Falei, ó, dá o meu telefone para ele. Após 3 dias ele me ligou e ele perguntou para mim assim: e aí, Wagner, como é que você está? Eu estou milionário, vem para cá, para o Rio de Janeiro, eu vou te dar uma condição boa, vou te dar um carro bom para você. Ele falou assim: Wagner, eu estou bem, cara, eu falei para você que eu sou pastor, e como é que está a sua família? Ele conheceu minha família, eu tenho um filho de 31 anos, ele conheceu meu filho, e eu falei, eu estou separado. Poxa, meu amigo, como é que você está bem, cara? A família é a base do ser humano, e você está separado, com a família abandonada. E eu disse para ele o seguinte: agora, mas eu estou já com outra mulher, a mulher que era minha amante, passou a ser a titular, e a mãe do meu filho, que eu casei direitinho, tudo direitinho, foi embora. E eu sempre quis ter uma família, bispo, eu lutava para ter uma família. Aí, eu achava que o dinheiro, a condição financeira, ia me dar uma família. Todos os meus relacionamentos, ele era frustrado. Quando eu me dei por conta, sem exagero, eu contei assim, nessa vida, 17 amantes, e eu não dava atenção para minha família. A decisão foi o seguinte: o pastor, ele ficou um tempo me evangelizando, 2 meses assim me evangelizando, e ele falou para mim o seguinte: Wagner, olha só, tudo que eu tinha para falar para você, eu já falei. Se você morrer e a sua alma for para o inferno, Jesus não vai cobrar o teu sangue de mim. E você gostava de roubar comigo? Eu falei, gostava. Por que você gostava? Porque você tinha disposição. A gente chegava num determinado lugar, vamos pegar, e ele entrava mesmo e pegava mesmo, não tinha meio termo. Aí eu falei assim, eu gostava. Ele falou, então vou fazer o seguinte contigo: se você fizer o que eu vou te falar, se você obedecer, e a sua vida não mudar, você deixar de viver na injustiça, cheio de demônio, te conduzindo, te guiando, e você não passar a viver na justiça em paz, eu vou renunciar ao evangelho, vou rasgar a Bíblia, e eu volto para ir, para roubar com você de novo, para entrar no crime com você de novo. Eu falei, olha o que você está falando. Ele, estou te dando minha palavra de homem e de homem de Deus. Assim como você tinha palavra no crime, e eu sei que você tem palavra, eu também estou te dando minha palavra de homem e palavra de homem de Deus. Aí eu falei, o que eu tenho que fazer? Vai chegar lá numa igreja universal, perto da sua casa, e vai botar o pastor para falar comigo. Eu falei, ué, você metia o pau na igreja universal, era macumbeiro, chamava o bispo Macedo de ladrão, de bandido, que fazia lavagem cerebral, tu tá com esses caras agora? Aí ele falou assim para mim, ó, o negócio é eu e você, deixa o bispo Macedo para lá, o bispo Macedo não pode transformar a sua vida não. Aí eu falei assim, mas lá na igreja universal? Não, eu vou em outra igreja. Ele, é na igreja universal, irmão, ou então não tem conversa. Quando cheguei lá, um pastor pequenininho, senta aí começou a conversar comigo. Aí, como é que você está? Eu falei, ó, eu já falei pro meu amigo lá que eu estou rico, estou isso, estou aquilo, ele e a família. Aí eu falei assim, pô, eu estou separado, mas eu estou cheio de mulher. Ele falou assim, rapaz, você está com a vida deslacerada. Eu falei, o que eu tenho que fazer para me tornar um homem de Deus? Falou assim, você tem que largar as amantes, você tem que largar o crime, você tem que largar o poder, você tem que largar a cocaína, largar o tráfico, largar as más amizades. Foi só falando e eu ouvindo assim. Aí ele, e agora,
para fechar com chave de ouro. Foi lá, pegou o envelope do dízimo e falou assim: a partir de hoje, tudo que vier nas suas mãos, você vai devolver para Deus. E aí eu assisti a reunião, gostei, né? Ele passou o espírito. Eu tinha uma casa com 3 mulheres, que eu morava com 3 mulheres assim numa casa. Aí eu fui lá pegar o chip aí, quebrar, que tinha chip de traficante, de miliciano. Aí eu peguei, quebrei o chip lá na frente dele, cheguei lá para as mulheres, falei assim: ó, pode todo mundo ir embora, que a partir de hoje eu sou um homem de Deus. Aí elas começaram a rir. Aí, você tá maluca? Eu falei: ó, mete o pé. Aí falei com um camarada que ele dirigia para mim, falei: ó, pode pegar elas e levar em casa. Aí ele: pô, Wagner, aí. Eu falei: irmão, eu tô decidido. Cheguei no outro dia de manhã, a igreja abriu, me batizei. Tudo que o pastor orientava, eu estava fazendo direitinho. Quando eu cheguei numa época de fogueira santa, bispo, tinha mais ou menos uns 8 dias na fé. Aí eu vi no telão testemunho de um ex-traficante. Aí o cara saiu da cadeia, estava sendo procurado. Aí eu: caramba, a fogueira santa é isso aí? Isso é oportunidade para mim ser transformado. Me entreguei de corpo, alma e espírito. Falei: meu Deus, o fogo desse altar vai entrar dentro de mim. Eu vou subir no teu altar. Traficante, ladrão, mau caráter, injusto, com a vida deslacerada, ou eu desço de lá transformado, cheio do teu espírito, ou na descida o Senhor me prepara, me mata e me leva. Bispo, eu subi, a glória de Deus, ela entrou dentro de mim. Quando eu desci desse altar, bispo, eu falei: meu irmão, acabou o diabo, acabou o pecado, acabou o crime. Quando eu conheci o Senhor Jesus, eu falei: caramba, agora o espírito da justiça está dentro de mim. É o espírito da paz, o espírito da harmonia, o espírito da união, o espírito da prosperidade. Eu tenho tudo dentro de mim. Então eu me tornei um homem espiritual, eu me tornei um homem de Deus. 15 dias eu fui batizado com o Espírito Santo. A avó do meu filho, ela tinha mágoa de mim porque eu maltratava a filha, batia. Quando eu ia ainda assim, que eu saí da igreja numa felicidade, falei: meu Deus, eu tenho que falar para as pessoas, eu vou nos traficantes todo e vou falar que o Senhor está dentro de mim, que a vida deles pode mudar. Bispo, eu vinha saindo, ela vinha de um lado, eu vinha do outro assim. Quando ela me viu diante do Deus Altíssimo, em cima do altar do meu Deus, ela virou para mim e falou assim: Wagner, o que houve? Tu ganhou na loteria? Eu falei: dona Linda, eu recebi o maior tesouro, eu recebi a maior glória, Deus está aqui dentro de mim, dona Linda. Ela falou: meu filho, tu tá brilhoso, bispo. E eu saí, eu fui dentro das favelas, nos traficantes. Irmão, tem jeito para você, bispo. Eu tinha vários inimigos que estavam querendo me matar, e eu também querendo matar. Tentaram me matar, eu fui lixado, eu fui perseguido, eu fui caluniado. E eu vou falar uma coisa para o senhor: nada me parou. Comecei numa sede, numa gana, e até hoje essa sede está dentro de mim. Por que essa sede está dentro de mim? Porque eu me tornei, pessoal, uma fonte a jorrar para a vida eterna. E quem é fonte, o que a fonte faz? Ela dá. A minha vida, ela começou a ser o outdoor do Senhor Jesus. Chegar nos lugares, nas favelas, e com autoridade, a mesma intrepidez, a intrepidez que eu tinha no crime, eu botei mais ainda. Pode botar todo mundo fuzil no chão. Os camaradas me conheceram a minha vida, conheceram a minha história, e eu comecei a manifestar fé, eu comecei a manifestar o poder que Deus me deu. Fiquei sem nada, comecei do zero, Ele me deu outro carrão, começou a me abençoar. Depois de 3 anos na presença de Deus, bispo, 3 anos, aí sem esposa. Aí eu fui falar para Deus assim: meu pai, está escrito na tua palavra em Gênesis, não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Eu falei: aqui está escrito. Aí Jesus, assim, no íntimo do meu ser, assim, no meu ouvido, falou assim: você sabe o caminho, você sabe. Você quer uma esposa espiritual? Está lá no altar. A minha vida espiritual foi extraída do altar, a minha
digníssima esposa foi extraída do altar, a minha vida financeira foi extraída do altar. O altar, ele não deve nada para ninguém, porque o altar é Deus e Deus é o altar mesmo. Eu tenho prazer de viver dentro de casa, minha esposa é minha amiga, é minha sócia, uma esposa que vale mais do que todas as que eu tive, uma mulher de Deus, uma mulher sábia, uma mulher mais valiosa do que o ouro de Ofir, hoje transformado, um homem de Deus, não com a boca, mas com o caráter, atitude, ações, reações, pelos frutos. A gente trabalha no ramo alimentício, a gente tem uma empresa, a gente tem 5 funcionários, a gente folga segunda e terça. Eu caio para dentro das favelas, bispo, evangelizando. Sabe por quê, pessoal? Eu prometi para o Senhor Jesus que se Ele me tirasse do charco de lodo que eu vivia, que eu não ia descansar, eu ia servir de ponte para ganhar almas para Ele. Existem 2 tipos de pessoas: a que quer mudar de vida, ela vem até o altar e ela manifesta a fé dela e ela muda de vida, mas ela continua com algumas atitudes, ações e reações erradas. E tem aqueles que querem uma transformação de vida, é aqui no altar. O altar, ele transforma a vida da pessoa, e além dele transformar, ele dá 1000 vezes mais, milhares de vezes mais o que a pessoa colocou no altar. Eu cheguei, esqueci de falar, eu cheguei analfabeto, não sabia ler, não sabia escrever, não sabia falar. Eu estou aqui para mostrar para você que de repente está vivendo o que eu vivo. Você está aí de repente, me perdoa o peso da palavra, é um traficante, é uma prostituta, é um viciado, é um garoto de programa, eu não sei. Que se você quiser uma transformação de vida, você tem que largar tudo, se libertar da injustiça para receber o espírito da justiça na pessoa do Senhor Jesus dentro de você. Aí acabou, muda o seu caráter, você recebe uma nova identidade, você recebe um novo caráter, você recebe o coração de Deus, e a sua vida, ela vai ser transformada, ela vai de vento em polpas em todas as áreas. Deus abençoe. Deus abençoe. Bacana, né? Não é legal? Mas mais legal se for com você. Não adianta você bater palma para Ele e você continuar com a vida como está. Se você quiser aproveitar a chance, vem aqui no altar entregar a sua vida. Você quer mudar, está cansado, cansou de ser você mesmo, cansou de fingir. Não fica, pessoal, presta atenção, não vem porque o outro veio, não. Seja você mesmo, toma decisão por si próprio, pelo amor da madrugada. Tem pessoas que ficam com medo, estão esperando outras pessoas irem na frente. Se você tiver de vir sozinho, venha sozinho, é a sua vida. Não é a vida dos outros, é a sua vida que está em jogo. E o altar é para resolver esse problema, o problema de vida, uma vida nova. Deus não quer consertar a sua vida, Ele não quer recalchutar a sua vida, Ele quer mudar a sua vida. Mudar a sua vida. Porque você quer melhorar de vida? Você está satisfeito de se melhorar de vida? Então você está querendo muito pouco, então nem precisa vir no altar. O altar é para quem quer mudar de vida. É isso aí. Quero uma vida nova. Eu quero uma vida nova, porque essa vida eu não escolhi. Eu não vim nesse mundo porque eu escolhi. Não, agora eu escolho uma vida nova. E eu quero essa vida nova que o Senhor Jesus promete. Ele diz, quem não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus. Eu quero nascer de novo, eu quero ser uma nova criatura. E isso é um direito que cabe a cada um de nós. Amém, pessoal? Amém. Você não nasceu porque quis, foi isso? Não, você veio ao mundo, você foi jogada no mundo, jogado no mundo. Nós fomos, é ou não é? Sim ou não, pessoal? Sim. Ou por acaso alguém aí escolheu nascer? Não. Mas agora, Deus é tão justo, tão justo, tão justo, que Ele nos dá o direito de nós
nascermos de novo. Você nascer de novo. Você ser uma nova pessoa. Não é corpo diferente, não, mas uma mente de acordo com a mente do Senhor Jesus. Um coração de acordo com o coração de Deus. Amém? Está a entender? Você está a entender? Você quer isso? Se você quer isso, então isso vai ser feito para você. Mas você já sabe o que tem que fazer, não sabe? Sabe ou não sabe? O que você tem que fazer? E isso é uma questão pessoal. Cada um tem que decidir deixar ou não. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Aqui estão as pessoas, aqui à frente, estão as pessoas que dizem: eu não escolhi vir a este mundo. E a minha vida tem sido um pedacinho do inferno. E isso não é justo. Eu não escolhi para vir a este mundo e me puseram no mundo. E eu tenho vivido uma vida miserável. Mas, se o Senhor é justo, como diz a tua palavra, se o Senhor existe de verdade, e o Senhor dá a gente o direito de começar uma vida nova, então, meu Pai, eu apelo para que o Senhor venha sobre essas pessoas aqui agora. Não diga nada, minha amiga, meu amigo. Agora não fale nada. Deus está vendo o seu coração. Ele vê o seu coração. Ele lê os seus pensamentos. Ele sabe o que você vem passando até aqui. Ele viu todas as torturas, tudo que você passou até aqui. E houve um dia em que você pensou até em morrer. Você pensou em dar cabo da sua vida. Mas Ele não deixou. Aconteceu algo inesperado e você não praticou o ato. Porque Deus guardou você. Porque Ele sabia que hoje você estaria aqui diante do altar. E Ele recebe você. Foi Ele que trouxe você aqui, esta manhã, minha amiga, meu amigo. Ele que trouxe você. Você se acha tão insignificante, tão desprezível, tão nada. Mas você não sabia que Ele escolheu você. Ele trouxe você hoje aqui. Há quem nem esperava estar aqui hoje, mas está aqui agora. Então, em nome do Senhor Jesus, Ele aceita você do jeito que você está. Se você veio no altar, Ele aceita você. E Ele abraça você aí agora. Jesus abraça você. Você já abraçou uma criança de peito e viu como é gostoso e ver aquela inocência nos seus braços? Agora Deus faz isso com você. Você é uma criança nos braços dele. Ele perdoa você. Ele perdoa você. Ele perdoa. Seja livre do seu passado triste e comece uma vida nova a partir de agora. Em o nome do Senhor Jesus, logo que terminar essa reunião, se você decidir sepultar a sua vida antiga e começar uma vida nova, então você está convidado a ser batizado nas águas, porque você se arrependeu, você está arrependido. E em nome do Senhor Jesus, receba a paz. Receba a paz aí agora. Coloque as suas duas mãos no coração
e sinta a paz. Perceba a paz. Perceba a paz que Deus lhe dá. E essa paz faz você sentir-se leve. Leve. É porque Jesus te perdoou. Ele aceitou você. Como você está. Como você veio. Ele não está a olhar para o seu passado. Ele está a olhar para o seu presente, a partir de agora. Em nome do Senhor Jesus, receba a paz. Meu Pai, o Senhor disse para os teus discípulos, quando entrares numa casa, dizei paz, e aquela casa vai haver paz. Aqui eu digo para essas pessoas, meu Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus, receba a paz agora. Amiga e amigo, receba a paz. A paz. A paz que você nunca teve na sua vida. Você não tinha nem ideia. Receba a paz. Agora, com o coração em paz, fale com o seu Pai. Fala com o seu Senhor, com o seu Salvador. Fale com Ele agora. Pode falar que Ele ouve você. Pode falar. Pode falar, não fica com vergonha não. Isso mesmo. Se você tiver vontade de chorar e sorrir e chorar ao mesmo tempo, fique à vontade. Porque é o Espírito Santo que enche você agora. Aleluia. Hoje, em nome do Senhor Jesus, fale com Deus aí agora. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei para o céu. Hoje eu olhei para o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo para mim: Vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Todos os seus problemas. Levante esse olhar. Levante esse olhar. Não chores, não temas. Não chores, não temas. Não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim? Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas, tem a paz que eu dou e é feliz enfim. Cante orando e ore cantando: Senhor, Senhor, perdoai meus pecados. Perdoai meus pecados. Me aceita ao seu lado. Me aceita ao seu lado. Me deixa tocar. Me deixa tocar. O seu manto sagrado. O seu manto sagrado. E a graça que eu peço. E a graça que eu peço. Terei na sua luz. Terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis? Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Em minha morada. Mais um fio de sua luz. Mais um fio de sua luz. Numa telha quebrada. Numa telha quebrada. Ilumina uma vida para sempre, Jesus. Ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador. Jesus Salvador.
Jesus Salvador. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Jesus, Senhor, Senhor, consolai os que choram, consolai os que choram, curai os que sofrem, curai os que sofrem, nas ruas, nos guetos, nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, nos becos escuros, na chuva, no frio, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam Piedade daqueles que pensam que a felicidade que a felicidade é a riqueza ou é poder. a riqueza, o poder. Ser feliz na verdade Ser feliz na verdade é quem tem Jesus é quem tem Jesus dentro do coração. dentro do coração. Isso mesmo, agora mesmo, minha amiga, meu amigo, ore cantando e cante orando, só você. Jesus Salvador, Jesus, Jesus Salvador, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, o Senhor se lembra quando o Senhor estava a passar no caminho, um cego clamou: Jesus, tem compaixão de mim. E o Senhor mandou que o trouxessem a ti. Meu Pai, há pessoas aqui que estão exatamente naquela posição do cego. Não podem ver a ti, mas sabem que o Senhor está aqui. Não apenas aqui, mas na casa, na morada dela, no hospital, numa clínica, num presídio, onde quer que haja alguém nesta fé, não vê o Senhor, mas o Senhor a vê. Então, meu Pai, este povo ergue as mãos para os céus e ora cantando e canta orando: Jesus Salvador, 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 Jesus, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Abrace a si mesma agora, a si mesmo. E esses braços são como os braços de Jesus. Seja curada, seja curado agora. Seja liberta, liberto. Você quer deixar os vícios do tabaco, da bebida, das drogas. Você quer deixar de viver a vida que você tem vivido até aqui. Você não quer mais vivê-la? Então, abrace Jesus, porque Ele abraça você. Aleluia. Receba o Espírito de Deus. Seja livre. Jesus cura você. Jesus salva você. O meu Senhor, nosso Senhor,
é bom para com todos os que o invocam com sinceridade. Graças a Deus. Se você tem algo a ofertar para Deus, sejam as suas palavras para Ele, de carinho, de amor, de adoração, de gratidão. Dê a Ele agora. Dê a Ele agora. Isso mesmo. Ofereça a Ele o seu louvor, a sua adoração. Diga-lhe que o ama de verdade. Isso. E o Espírito Santo ensina e desce sobre você, ensina você a orar como convém. O Espírito dele desce sobre você para fazer você aprender a orar como convém. Vem, Espírito Santo, sobre o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Vem agora, Espírito Santo. Eu estou aqui. Ore cantando e cante orando. Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa a tua